O mundo mudou, a gente hoje fala muito mais de diversidade, fala muito mais de inclusão, fala muito mais de um ambiente não tóxico dentro das organizações, e a segurança psicológica, ela vem exatamente para atender a essa pauta, né? A esse cuidado com o profissional, com a pessoa, trazer um olhar de respeito pela individualidade de cada um. Uhum. E isso, culturalmente falando, né, Cláudia, se a gente pensar assim nos tempos mais antigos, a forma com que as lideranças tratavam, a forma como as situações de gestão eram conduzidas, era de uma forma muitas vezes agressiva, impositiva, muitas vezes desrespeitosa com os direitos ali do indivíduo. E isso tem sido repensado, e isso é muito positivo, né? Porque independente da questão de hierarquia, independente de qual posição que a pessoa tenha dentro da empresa, a pessoa ter a segurança psicológica, ela é se sentir à vontade para ela poder ser ela mesma, para ela poder falar, para ela poder ter voz, para ela poder se posicionar em relação àquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer. E ter um espaço de fala que acolhe essa individualidade, ela também coloca a empresa num repensar em relação à cultura interna, Uhum. as práticas de liderança e a forma como ela se posiciona. Então, este exercício, né, de olhar para a segurança psicológica, ela traz um aprendizado, eu entendo que é um aprendizado muito grande, culturalmente falando. E as leis, elas estão aí até muitas vezes para amparar e meio que trazer uma obrigatoriedade de olhar para essa pauta, porque na eventualidade de um desrespeito hoje dentro da empresa, muitos colaboradores, quando saem, fazem o quê? Processam a empresa, pedem danos morais e Uhum. etc. Então, entende-se que tem uma construção de um novo modelo, né, de relacionamento dentro do ambiente ali realmente corporativo, né? Um ambiente corporativo com essa visão de segurança e psicológica tem um outro resultado. O resultado passa a ser totalmente diferente, porque cada pessoa, quando está num ambiente de trabalho e ela se sente integrada, acolhida e respeitada, a probabilidade dela se engajar na execução das tarefas é muito maior do que quando ela está desconfortável com uma situação de desrespeito que acontece com ela, o que aconteceu com ela, e ela tem dificuldade muitas vezes para focar na tarefa. Ao invés dela focar no trabalho, ela está focando no ressentimento, na mágoa, na tristeza, naquela ofensiva Hum. que ela recebeu. Então, quando a gente tem um ambiente E que o restante deixa de, deixa de né, ter tanta ter importância, importância. porque ela Aham. está gastando a energia dela, É, gastando a capacidade, a inteligência dela em se defender internamente, muito mais do que fazer a execução do trabalho. é. E com certeza a produtividade ela se torna muito maior. Ambientes que são saudáveis, eles têm a capacidade de potencializar o melhor de cada pessoa. Só que muitas vezes, Cláudia, por um equívoco realmente cultural lá de trás, a gente percebe principalmente nas áreas comerciais que as pessoas tendem a colocar um ambiente muito competitivo. E quando existe um ambiente muito competitivo, muitas vezes vem junto uma toxicidade. Então, claro que tem que ter uma questão de competição, os piores que foram no mês, né? Então, isso são situações realmente de dano psicológico muito relevante, muito importante. Às vezes não colocou no quadro, mas na hora da reunião, na hora do alinhamento, fala assim: ah, porque você não bate a meta mesmo, porque você não consegue mesmo. Uhum. Então, acontece um processo de desqualificação. E quando o dono do negócio, quando a cultura interna compreende que o caminho do sucesso é o inverso disso, que é muito mais pela qualificação, pelo reconhecimento, É, contrário. aí o ambiente flui, o clima fica mais leve, os resultados se tornam mais positivos. Então, entende-se que essa é uma pauta delicada, mas extremamente importante, né? Seja de E inclusão atual, né? atual, seja de inclusão pela questão, né, de diversos aspectos da diversidade, seja ele sexual, racial, de deficiência, do que for, todos têm um espaço, né? Uhum. E esse espaço ele precisa ser considerado, precisa ser respeitado, e cada pessoa que faz parte daquele universo corporativo, é importante que ela tenha voz. Né, e que essa voz seja ouvida, seja respeitada. Não quer dizer que todo mundo tem que concordar com tudo. Acho que esse é um equívoco que tem acontecido ultimamente, Uhum. né, socialmente falando. Ah, então tudo bem, cada um pode falar o que pensa, mas ninguém é obrigado a concordar com tudo, Não, né? Mas e tá precisa tudo bem. respeitar, né? Então acho Respeitar. que o ponto passa pelo aspecto, o respeito ele é inerente, ele é inquestionável. Uhum. A concordância ela é opcional. O Sim, respeito não é não é. opcional. CBN